Olá, boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez aqui estamos para dar início ao nosso trabalho da tarde de hoje, que é a nossa palestra virtual. Vamos iniciar com a leitura do livro Minutos com Chico Xavier. Abriam a casa e o que saiu para nós foi cultive a esperança, que não é por acaso. Cada criatura escolhe o plano de fundo de sua vida. Alguns preferem das saudades lamentosas, outros, porém mais avisados no terreno da fé, escolhem o plano luminoso da esperança. Não se dê convencido. O jogo ainda não acabou, apesar do placar desfavorável. Esperança é para os tempos de crise, que é essa na qual estamos passando. É a força que nos leva até o fim do jogo com a certeza da vitória. Tem esperança aquele que sabe esperar confiante, aquele que sabe que as adversidades de hoje se constituem no esterco que prepara a terra para a farta colheita do amanhã. A esperança deve se tornar um modo de viver, o pano no fundo no qual se desenha a história de sua vida. Nós é que escolhemos o fundo musical. Notas tristes e pessimistas repercutirão negativamente em nossa performance. Acordes de esperança e otimismo favorecerão um desempenho positivo. Eis a chave do nosso progresso ou de nosso fracasso. É nós que escolhemos o pano de fundo para a nossa vida. É aí que Deus adora aparecer. São esses momentos. É só você confiar na esperança e continuar trabalhando para que a hora da dificuldade passe mais depressa. Então, meus irmãos, vamos cultivar a esperança sempre. E agora vamos à nossa leitura, de abertura do nosso trabalho. Vamos nos harmonizar onde quer que estivermos, para que possamos refletir, absorver a nossa prece, a nossa palestra, que hoje será ministrada pela nossa irmã palestrante Laís Guimarães, com o tema Jesus para o Mundo. Vamos fechar os nossos olhos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, em teu nome, para aprender um pouco mais da tua doutrina. Rogamos, Senhor, que possamos absorver cada palavra que a nossa irmã irá ministrar. Pedimos, Senhor, pelos espíritos que se encontram aqui, onde todos nós estamos, sejam atendidos em suas dificuldades. Mestre, ilumina nossa irmã Laís, a quem cabe a exposição doutrinária nesta tarde. Pedimos pelos nossos irmãos que não vão poder estar presentes no momento para assistir, para auxiliar. Quanto a nós, que sejamos receptivos. E agora vamos passar a palavra para a nossa irmã Laís. Gratidão. Oi, meus amigos, uma boa tarde para você, que seja uma tarde bastante proveitosa para todos nós, com as reflexões acerca do tema Jesus para o Homem.
E nós vamos refletir um pouco sobre a figura de Jesus em nossas vidas. Mas falar de Jesus nada mais do que agradecermos ao nosso Pai por todo o amor que tem por nós, enviando-nos seu Filho amado Jesus em missão. Eu digo em missão porque Jesus, ele não tinha mais necessidade de reencarnar em um planeta de provas e expiações. Mas ele aceita essa missão para encaminhar a humanidade terrestre ao caminho do bem, né? E ele disponibilizou condições para que o ser humano evolua em conhecimento e moralidade. Então, falar de Jesus é alegria, e eu gostaria que vocês ouvissem uma música de Roberto Carlos, chama-se Quando Eu Quero Falar com Deus. E essa música diz o seguinte: que a Deus se chega seguindo Jesus. Falar de Jesus é especial e simples, né? Pois os ensinamentos dele é todo com base no amor, na inclusão, não no amor no sentido vulgar da palavra, mas o amor que extingue as misérias sociais, o amor que impulsiona a solidariedade entre os homens. O que é mais importante é que esse amor, ele não tem prazo de validade e Deus nos concede a eternidade para que possamos nos reconciliar com o bem. Jesus nos ensina a amar sem a preocupação de ser amado, a auxiliar sem esperar recompensa. Então, Kardec, ele pergunta aos espíritos na questão 625, qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para vos seguir de guia e modelo? E a resposta foi taxativa: Jesus. Então, meus irmãos, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele refere-se a Jesus como condutor do processo evolutivo de todos. Tudo que a humanidade sonha, alegria, né, felicidade, a chave está em Jesus. Jesus, ele foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor de Deus para conosco. E ainda hoje é para a humanidade a promessa de paz. É o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas. É a fonte que vai saciar a todos que sofrem. Então, meus irmãos, ele nos aponta o caminho do amor, da solidariedade, da fraternidade, da igualdade e da tolerância. São tantos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? E eu vou citando alguns dentre tantos exemplos e ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou. Ele falou que o reino de Deus está dentro de nós. Mas como é que eu faço para tomar posse desse reino? É difícil? Não, gente, é simples. Basta a gente fazer a viagem interior, né? Buscar o autoconhecimento. Ah, mas eu não quero fazer. Porque é doloroso, porque dá trabalho. Ok, tudo bem, mas eu pergunto, tá bom do jeito que tá? Porque nós vivenciamos muita dor, muito sofrimento, né? São crises de humor, são crises de tristezas, são insatisfações diversas, ansiosidades e etc, e etc. Então, meus irmãos, para encarar o medo, é necessário
que a gente se defronte consigo mesmo. Então, não seria bom termos um pouco de paz, de alegria? O preço é muito alto? Não é muito alto. Então, nós vamos escolher o lado luz, porque todos nós, seres humanos, nós temos um lado luz, nós temos o lado sombra. Basta a gente escolher qual que quer alimentar. Então, nós vamos escolher o lado luz, né? E o lado sombra, nós vamos buscar trabalhar, que são lados das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, dos nossos desatinos, né? Então, nós vamos detectando esse lado, trabalhando essa personalidade que precisa ser melhorado. E para que a gente possa se melhorar, será sempre através do conhecimento, né? Da ajuda através da leitura, das palestras motivacionais, edificantes, da boa vivência com aqueles que convivem conosco. Emmanuel, ele costuma falar em suas mensagens que o reino de Deus dentro de nós será através do céu que possamos oferecer à alma do outro. Simples assim. Isso se chama o quê? A prática do bem, meus irmãos, né? Se precisamos tomar posse dos bons sentimentos, das virtudes, basta isso. Então, ninguém mais humilde do que Jesus, o divino governador da terra. Ele podia eleger um palácio para a glória do seu nascimento, mas preferiu nascer numa manjedoura, ao lado de pessoas simples, para nos ensinar sobre a humildade. Humildade é um valor, não é uma condição. É uma qualidade de quem age com simplicidade, é ausência de orgulho. Mas ainda não acordamos para esses sentimentos. Por quê? Porque o nosso egoísmo, o orgulho nos acompanha e isso nos dificulta o pensar no outro, a sairmos da zona de conforto e entender que o outro precisa ser feliz da mesma forma que eu preciso. Ainda temos uma cegueira muito grande em relação ao sofrimento alheio. Por isso, não conseguimos se pôr no lugar do outro, né? Porque antes não perguntamos: e se fosse comigo? Dizemos que amamos a Deus, mas não podemos amar a Deus sem conseguir amar ao próximo. E com isso sofremos as consequências, porque não conseguimos ainda domar essa erva daninha que carregamos dentro de nós. Precisamos aprender na prática a lei do amor, da fraternidade, da solidariedade que tanto Jesus pregou. Jesus tem por missão encaminhar a humanidade ao bem, né? Como eu já falei anteriormente. Então, Jesus, por esta razão, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, vejam a profundidade desses ensinamentos, não é? Quem plantou o mal? Deus? Jesus? É claro que não. O mal é obra do homem, né? Quando ele usa o seu livre-arbítrio de forma equivocada, quando ele não consegue perdoar, quando ele se vinga, quando ele só pensa em si, quando somos preconceituosos, né? O preconceito é motivado pelo orgulho, pela vaidade.
assim como a inveja, o ciúme, são imperfeições espirituais que refletem ainda o caráter de alguns indivíduos que não conseguem reconhecer o valor moral, intelectual das pessoas que lhes são próximas. Então, nos dias atuais, o preconceito ainda fala muito alto, causando imenso sofrimento em suas vítimas. Então, quem já possui uma certa maturidade espiritual já consegue resistir à tendência de se julgar pessoa especial, portador de privilégios em decorrência da posição social que ocupa na sociedade. Reconhece que perante as leis divinas, nenhum ser humano é melhor do que outro. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói tanto quanto o corpo do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Então, todos os seus filhos são iguais perante a Deus. Na verdade, o ser humano se distingue dos demais apenas pelo esforço de iluminação espiritual que realiza. Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, né? É um trabalho silencioso da criatura para exterminar a inferioridade das suas paixões. Bem, meus irmãos, sabemos que ainda somos doentes, né? Muito graves, mas nós temos o melhor médico, que é Jesus. Então, meus irmãos, ouçam essa música. Vendo que estavas comigo, Jesus, ele nos auxilia na equação dos nossos problemas psicológicos. Ele nos auxilia sem violência, apontando os rumos felizes. Toda a terapia de Jesus é baseada no amor, no perdão. E aprendemos a perdoar o outro, porque ele também é alguém em busca de si mesmo. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Jesus foi educador de almas que sempre enfatizou a necessidade do empenho da criatura no sentido de educar-se, de progredir, de evoluir. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Jesus, ele nasceu entre os simples para nos mostrar que a humildade nos aproxima de Deus e deixou claro que o orgulho é um vício que afasta as criaturas de Deus. Jesus levou sua mensagem junto dos mais humildes, onde a necessidade de consolo e de cuidados era maior, mas também era onde a fé tinha melhores condições para germinar. Porém, apesar de ser esse o seu foco, ele não negligenciou ninguém, pois também se sentou com um rico que é igualmente doente da alma.
Se ele não sabe cuidar das suas responsabilidades para com a abundância ofertada por Deus, mas que não aprendeu a dividir nem a enxergar ainda o outro como seu irmão. Apesar do esforço, Jesus não chegou a todos, pois muitos se fecharam na sua ignorância espiritual, no domínio do intelecto, na perspectiva materialista das suas vidas, sem uma fé no futuro que é fruto do egoísmo, do orgulho. Muitos não creram na sua mensagem, como até hoje, né? Primeiro porque Jesus era carpinteiro, andava descalço e habitualmente fazia-se acompanhar de pessoas pobres. Segundo, porque ele afirmava que todos eram iguais perante a Deus, o que contrariava o orgulho e a crença em um Deus vingativo. Então, a mensagem de Jesus referia-se a Deus para todos, né? Um Deus soberanamente bom, justo, misericordioso e que dava a cada um segundo as suas obras. Jesus descrevia assim a lei de causa e efeito, onde absolutamente tudo tem relação com uma causa específica. Sempre existe uma causa e um motivo para tudo o que acontece em nossas vidas e no universo como um todo. Então, ele afirmava que a verdadeira pátria não é neste mundo, mas no reino celeste. Então, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Jesus, ele nos trouxe uma proposta que revoluciona o seu tempo e para sempre o pensamento dos homens. Jesus ensinou os homens sobre a importância do perdão. Jesus, no meio do seu martírio, ele encontrou discernimento para rogar ao Pai perdão para com seus algozes. E relata alguns espíritos que Jesus, após o seu desencarne, a primeira ação foi visitar Judas, né, no campo espiritual onde ele se encontrava. Jesus foi encorajá-lo, né, foi conceder-lhe o perdão, porque a sua compreensão pelo ato de traição. Judas, ele traiu Jesus crendo que não era uma traição, e que o resultado não seria uma condenação, mas sim uma coroação. Então, em confronto com a sua consciência, Judas não resistiu e terminou suicidando-se. Mas Jesus foi auxiliar, foi dar-lhe o perdão, o consolo. Então, quando perdoamos as pessoas e não cultivamos mágoa, estando livrando-nos do veneno da taça amarga, da dor e tristeza que tão frequente entra nos nossos corações. Estudos científicos, né, já comprovam que ressentimentos têm muito se relacionado com o surgimento de doenças em nosso corpo. Então é importante saber por que o perdão é necessário para nós. Porque não perdoamos, quando não conseguimos perdoar, nós somos contaminados de lixo tóxico, meus irmãos. Nós podemos evoluir pelo amor, mas como fruto da nossa ignorância, nós só queremos fazer, na maioria das vezes, perante a dor, porque assim como o povo daquela época não tinha maturidade espiritual para compreender, e assim estamos ainda hoje nesse estágio, né? Porque até hoje nós rejeitamos o convite amoroso, a ação da responsabilidade individual e de uns para com os outros.
possamos refletir sobre esse ensinamento de Jesus tão importante nas nossas vidas. Bem, nós também sabemos que enfrentamos muitos desafios na atualidade, né? E a arte de conviver é um dos grandes desafios que vemos enfrentando no nosso dia a dia, porque ainda não aprendemos a arte de conviver, porque precisa de indulgência, precisa de paciência, precisa algumas vezes de renúncia, pois seguimos ainda os nossos próprios interesses. Nós temos éticas, né, deturpadas ainda, porque nas relações que estabelecemos em nossa vida, seja em família, seja no mundo do trabalho, seja na sociedade, que estamos fazendo uns com os outros. O que estamos fazendo uns com os outros? É a praga social do egoísmo, do sofrimento atroz para nós e para os outros. São os vícios de toda espécie que geram a falsa necessidade, gerando dependências, gerando obsessões. É o materialismo como fonte de ilusão. Se não acreditamos em nada, nós dirigimos todos os nossos pensamentos para a vida presente, levando-nos aos excessos de toda espécie, nos vícios, nos prazeres, porque se não temos uma fé em uma vida futura, nós vamos desvalorizando a vida presente, o bem mais precioso que possuímos. Então, desta forma, os seres humanos ainda estão vivendo mais no mundo dos instintos, ainda longe da lei de amor. Na realidade, o que nos falta é vontade. Vontade para vencermos as más tendências. Vontade para observar o que está aí, né, na nossa frente e a gente não quer enxergar. As leis de Deus, tudo que rege o universo, a nós, o nosso corpo. Então nos falta vontade para enxergar. Então, meus irmãos, nos diz Emmanuel que o homem sai das trevas para a luz com Jesus. Ele sai da inércia para o serviço, da ignorância para a sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, do ódio para o amor e do vício à virtude. E que o homem com Jesus, ele sai do desequilíbrio para a harmonia. Então basta a gente escolher, né? A afirmação do que o segredo da felicidade é contribuir com a felicidade alheia, mas infelizmente os nossos interesses próprios destroem as intenções. O Cristo ensina que a felicidade duradoura nasce para nós da felicidade que acendemos no caminho do outro, e por isso compreendendo com o Evangelho que mais vale dar que receber. Atender ao convite de Jesus é para aqueles que já conseguem realizar o bem a quem quer que seja, independente de cor, de religião, de classe social, e sem esperar recompensas. É aquele que já consegue ser indulgente com as fraquezas dos outros, para quem entendeu a mensagem de Jesus quando disse que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, viver para o bem é aquele que já consegue enxergar as suas imperfeições e se esforça para combatê-las. Outra coisa que é importante ressaltar, meus irmãos, é que nós não devemos nos angustiar por ainda não podermos ser como Cristo.
por ainda não possuir todas essas virtudes. Porém, é necessário que nos esforcemos em possuí-las, pois Jesus nos recomendou a busca incessante, né? Nós sabemos que a natureza não dá saltos, mas é necessário a gente dar o primeiro passo. É necessário a gente se esforçar, né? Se perceber, hoje eu caí, hoje eu errei, então amanhã eu vou trabalhar para que isso não aconteça novamente. E assim a gente vai aos pouquinhos se esforçando. Quando pensar que não, a gente já avançou um passo à frente. Meus irmãos, são tantos os ensinamentos de Jesus que eu vou citar alguns, né? Vou tentar esclarecer um pouquinho para as nossas reflexões do dia a dia a respeito desse ser espetacular que Jesus nos mandou de presente para nos auxiliar na caminhada evolutiva. Então, Jesus disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Né? Está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Então, observa-se que esse "vinde a mim" é um apelo, é um acolhimento sincero que se assemelha a mãos estendidas, né? É um abraço fraterno, é um secar de lágrimas, é uma oferta do ombro amigo, é uma manifestação de consolo, de proteção. Jesus, nesta frase, ele destaca que a força do amor é a única capaz de produzir paz e alegria duradoura. Então, é a prática da caridade, entretanto, agindo como espíritos rebeldes e imaturos, nós fugimos da sua assistência através de ações infelizes contra nós próprios e contra o próximo, né? Ainda teimamos em não seguir a esse chamado amoroso. Eu pergunto, onde estão os aflitos da terra, né? Que precisam trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus. Todos os males que nos afetam, as aflições, as doenças psicossomáticas, a ira, tudo isso tem origem na falta de comunhão para com os ensinamentos de Jesus. A questão não é o Cristo vir até nós, mas decidirmos efetivamente ir ao encontro do Cristo, né? Nós vivemos presos às manifestações do egocentrismo e ignoramos a dor do outro. Vamos agora esclarecer um pouquinho sobre o que Jesus falou quando ele disse: "Eu sou o pão da vida." Está em João, capítulo 6, versículo 48. Né? Pão para nós significa o alimento básico, né? O que nutre as células e mantém a vida humana. Quando ele diz ser como o pão da vida, Jesus nos apresenta o sentido espiritual do seu ensinamento, que garante os nutrientes necessários para o sustento moral do espírito. Jesus é o pão que fornece conforto espiritual. Jesus é como o sol, que é o mesmo para todos. O sol não brilha para todos? Então, assim é Jesus. Ele nos supre com abundância em termos de paz, de harmonia, de equilíbrio, de bom ânimo e de sabedoria. Olha quanto ensinamento, não é? Ele agora falou: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá luz à vida."
Então, ainda trazemos muita escuridão no íntimo do nosso ser. E a missão de Jesus é iluminar a consciência, né, sobre a sua magnífica luz espiritual. Compreendendo os seus ensinamentos, nós vamos nos transformando aos poucos, sendo instrumento de auxílio nas inúmeras atividades de amor e caridade que a vida nos apresenta. Então, meus irmãos, que a gente não perca nenhuma oportunidade que a vida nos dê. Oportunidades de auxiliar, né? De ajudar o próximo, seja de várias e inúmeras formas que nós temos para auxiliar. Se não temos dinheiro, nós temos a voz, nós temos os ouvidos, né? Nós temos o abraço, o afago, a palavra de conforto, e assim vai. São inúmeras oportunidades que a vida nos dá de auxiliar o próximo, né? De sair das trevas para a luz, através do outro, que a gente vem aprendendo no decorrer dessa palestra, né? Que o instrumento de crescimento nosso é o outro. Então, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus nunca nos deixou desamparados, né? Ele tem tolerância para com as nossas dívidas, mas nós temos o dever de levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas, reeducar os nossos sentimentos. Então, a humanidade compreende só vai compreender esse significado quando existir uma sociedade mais pacífica na Terra, né? Unidos por um laço de sincera fraternidade, meus irmãos. Então, vamos lutar para que isso aconteça, né? Vamos ouvir mais e buscar, pelo menos, se esforçar para praticar esses ensinos que, se a gente parar para refletir, não é tão difícil. Tá aí mais um ensinamento de Jesus. Ele disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, ao confortar seus discípulos que estavam perturbados com a ideia de sua partida, essa frase faz parte do discurso com as últimas instruções de Jesus aos discípulos, antes de ser traído e de ser preso, né? Esse discurso está registrado em João, capítulo 14, versículo 2. Então, a casa do meu pai, né, que ele se refere, é o universo, né? As diferentes moradas são os mundos que existem no espaço infinito e oferecem ao espírito que neles encarnam morada correspondente ao adiantamento dos mesmos, né? Tem relação com os níveis de graus evolutivo de cada ser humano. Então, Jesus nos deu uma proposta de renovação para que possamos melhorar o nosso ser. Nós precisamos estar abertos para mudanças, né? É sair do comodismo por preguiça, por orgulho. Então, há indivíduos que ainda preferem a mesma rotina, né? As mesmas dificuldades, as mesmas sombras. É a sombra do preconceito social, é a sombra do preconceito religioso, é a vingança, é o rancor, é o ódio, né? E são tantas inferioridades que ainda trazemos, que se a gente for enumerar aqui, misericórdia. Então, o homem de bem, ele segue os exemplos de Jesus. Ele não alimenta o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança, né? Ele perdoa, ele esquece as ofensas, ele procura conhecer a si mesmo e trabalhar em prol de combater as suas próprias imperfeições. Porque a cada um será dado segundo as suas obras, cada um
irá responder pelos seus atos. Então, não vamos nos preocupar com o outro, nós devemos nos preocupar conosco. Jesus é nossa estrela condutora, né? E o Sermão da Montanha, ele nos traz também lições inesquecíveis, né? O Sermão da Montanha, ele fala das bem-aventuranças, das virtudes necessárias para se adentrar ao reino dos céus. São muitas e eu escolhi algumas para falar, porque o nosso tempo é curto. Então ele falou, bem-aventurados os que choram. Esses são os que sofrem resignadamente, né? Suportando suas provas e expiações. Jesus falou, bem-aventurados os mansos. Porque os mansos não agridem, eles não violentam. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, são os que querem a verdade e semeiam o bem. Bem-aventurados os simples de coração, ele ressalta a necessidade de perdoar para sermos perdoados. Bem-aventurados pacificadores, são os que sabem conciliar, favorecendo a harmonia geral. Então, são muitas lições que Jesus nos trouxe. Vamos praticar. Ele sabia que muitos iriam estranhar a sua pregação, porque fazer o bem pelo bem, sem esperar nada, né? Jesus nos ensinou o valor da oração. Ele nos falou dos tesouros, quais são os tesouros que devem nos dar mais valores. Infelizmente, o ser humano ainda é muito materialista e deixa sempre para segundo plano e em busca dos tesouros espirituais. Então, vamos trabalhar todos os dias na construção de um mundo melhor dentro de nós, né? A luz de Jesus está acesa todos os dias. Gratidão ao nosso irmão Laíse, com a palestra edificante, na qual foi ministrada. Gratidão aos nossos irmãos que estiveram conosco nessa tarde. Gratidão a Deus pela oportunidade, aos nossos leitores espirituais. Gratidão. E assim, amado Mestre Jesus, estamos aqui agradecendo a assistência que nos foi dada durante a palestra, agradecendo as boas energias que recebemos, agradecendo pela força que temos de dar continuidade à nossa vida, embora com muita ressalva por causa dessa pandemia. Gratidão ao nosso irmão Laíse pelos esclarecimentos. Senhor Jesus, em seu nome, com a tua permissão, vamos encerrar um trabalho de amor da tarde de hoje. Que assim seja. Muita paz para ti.